Amém? E essa série, meus irmãos, é uma série verdadeiramente poderosa, que tem poder para mudar as nossas vidas, para mudar o modo a qual nós vivemos. O título é muito legal, eu gostei de verdade, pastor. Na hora que você mandou para mim, eu olhei e falei, uau, os dois senhores. E o dinheiro não é o problema, é o concorrente. E a gente não está aqui, meus irmãos, para mexer com o seu bolso, para falar de dinheiro. Essa não é a ideia dessa série. A ideia dessa série é trazer clareza de qual Senhor nós temos servido, né? E se a palavra te confrontar, assim como me confrontou demais, né? Saiba que o Pai exorta aquele a quem Ele ama, amém? E tudo que Deus quer é uma igreja santa, amém? E o tema a qual me foi disposto para falar nesta noite foi a respeito de mordomia cristã. Só para me entender, quem já ouviu falar de mordomia cristã? Levanta sua mão assim, ó. Levanta sua mão, irmão. Muita gente não ouviu falar sobre mordomia cristã. Esse é um tema muito recorrente nas reuniões do bem, e eu já vou fazer aqui um merchan, tá bom? Dia 2/5, reunião do bem, Bereanos empreendedores, tá? Que também não tem nada a ver com dinheiro, viu, irmão? Se você pensar assim, eu vou lá na reunião do bem, ter uma nova ideia para ficar milionário, você vai vir no lugar errado. Também falamos muito sobre mordomia cristã, sobre senhorio, né? E um alinhamento de coração e de propósito, né? A sua empresa, a sua vida financeira, ela precisa glorificar o Deus que você serve. E é sobre isso, amém? E esse tema, mordomia cristã, ele é um tema mais prático, didático, mais de ensinamento, né? Então, eu sei que essa igreja é uma igreja pentecostal, eu sei que essa igreja, né, é uma igreja que vai no manto, dá uns glória, né? Mas, essa noite, eu vou estar aqui meio que a lá pastor Arnaldo, mais ensinamento do que pastor Felipe, né? Que o pastor Felipe, ele voa aqui, que tem dia que eu penso que esse homem vai sair voando e subir para o céu de carruagem, quando ele está pregando, né? Mas hoje a gente vai mais calmo. Hoje eu vim vestido de tom, mas vou pregar igual o Arnaldo. Hoje eu estou nesse clima, amém, meus irmãos? Então, o assunto é mordomia cristã. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 21, meu Deus, como a hora voa, né, quando está aqui. Livro de Salmos 24, versículo 1. Esse é aqui o versículo que vai ditar o enredo daquilo que a gente vai falar, dessa pregação. Salmos 24, 1, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. O versículo da palavra de Deus diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Eu queria que ordeiramente a gente repetisse esse versículo junto. 1, 2, 3. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. A palavra de Deus, ela já traz um grande esclarecimento por si só. Se você parar para analisar esse versículo, né? O versículo está dizendo que tudo é do Senhor é a terra e tudo, exatamente tudo que nela existe. O mundo, todo o planeta, todo o universo criado por Deus é dele, e os que nele vivem. Você vive nesse mundo? Então você é de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós vamos aprender aqui hoje, amém? E esse salmo, irmão, esse versículo desse salmo, ele foi escrito por nada mais, nada menos que o rei Davi, né? Um dos reis que mais conquistou na história de Israel. Davi tinha palácios, Davi tinha carruagens, Davi tinha exércitos e muitas riquezas. Um homem que tinha tudo para ser arrogante e deixar o seu ego falar mais alto, porque era um homem que tinha teoricamente tudo. Mas o homem, segundo o coração de Deus, como a palavra o chama, tinha o entendimento de que ele não tinha nada, porque tudo provém de Deus. E ele traz esse versículo com tamanha sabedoria, falando, tudo é de Deus, não é mesmo?
Nós sabemos que muitas pessoas, Deus não permite, muitos escolhidos, Deus não permite o enriquecimento financeiro, porque não está preparado para isso. Mas aqui nós estamos falando de alguém com propriedade, um homem rico, que tinha tudo o que precisava materialmente falando, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus, e um dos princípios do coração dele era esse, que nada era dele. E esta é a visão que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite. Nada é meu. Você pode repetir isso? Nada é meu. E não é eu que estou dizendo isso, não é o Paulo. Quem disse isso foi o Davi, lá em Salmos. E a palavra de Deus, ela é a verdade, correto? Para mim e para a sua vida. Se a palavra de Deus não for a verdade, não tem por que estar aqui. Amém? E a palavra de Deus está dizendo que tudo é dele e nada é nosso. Nós somos apenas mordomos. O termo mordomo, agora eu vou dar de pastor Arnaldo, vou gastar o grego. O termo mordomo vem do grego oikonomos, que une duas palavras, oikos e nomos. Oikos, casa, nomos, governo. Então mordomo é aquele que governa a casa. Logo, o mordomo é aquele que governa a casa. E olha que interessante, porque lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus cria todas as coisas, o homem e a mulher, Ele os abençoa e diz, governe. Ou seja, sejam mordomo, né? E esse termo oikos no grego é usado para falar também do planeta Terra, que na verdade é a casa que Deus fez para nós, que Deus criou para nós. Não é isso mesmo? E para trazer aqui para o natural, para a gente ter um entendimento mais tranquilo sobre isso, vamos pensar aí no nosso governador, né? Existe o governador da cidade de São Paulo, Tarcísio, não é isso? E o Tarcísio, ele governa, sim ou não? Mas ele é dono de alguma coisa? Ele é dono da cidade? Ele é dono da prefeitura? Ele é dono das nossas vidas, por exemplo? Ele governa, mas ele não é dono de nada. E assim somos nós, não somos donos de nada. Precisamos ter esse entendimento para começar a falar de mordomia cristã, senão não entra no raciocínio. Somos apenas administradores, nós apenas nascemos, e olha só, apenas nascemos para governar. Que honra, que bênção, glória ao nosso Deus que nos criou, nos formou e nos deu todas as coisas para que nós pudéssemos governar. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas irmãos, e o que Deus espera de nós é que nós sejamos bons administradores, é que nós sejamos bons mordomos, como lá na parábola dos talentos. Vocês lembram lá não é possível, todo mundo aqui conhece a parábola dos talentos, né? Vocês conhecem, né, irmão? Então, Deus, o Senhor ali, na verdade, Ele entregou, né, nas mãos de 3 pessoas, alguns talentos, para uns mais, para outros menos, e alguns multiplicou, alguns governou, alguns administrou bem, e outros não. Mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos bons mordomos. E mordomia cristã, ela não trata apenas de dinheiro, é o entendimento de que tudo é de Deus, inclusive as nossas vidas. Se nós tivermos esse entendimento, irmão, de que tudo é de Deus, pensa aí, tem um momento aí, com a sua consciência. Se você começar a viver a partir de amanhã com este pensamento, de que tudo, exatamente tudo, a sua casa, a sua esposa, ou o seu marido, os seus filhos, os seus bens materiais, o seu carro, a sua empresa, o seu emprego, se a partir de amanhã você começar a viver com este pensamento, será que vai mudar algo na sua vida? Será que você vai administrar as coisas de uma forma diferente? Como será o seu cuidado com aquilo que Deus entregou na sua mão? Não é mesmo? E mordomia cristã, meus irmãos, é isso, é o entendimento de que tudo é de Deus, inclusive as nossas vidas. Mordomia cristã é um estilo de vida que Deus quer para nós, que Deus espera de nós. Ele criou tudo, Ele fez tudo perfeito. O Senhor criou tudo. Irmão, se você analisar a vida humana, para quem vai lá estudar ciência, biologia, é tudo perfeito. O ar que nós respiramos,
né, que a gente não vê, não é incrível? O ar que a gente respira não é incrível? Pensa bem. Tudo que Deus fez, o universo, ele é sustentado, irmão. Ele é sustentado pelo poder da palavra de Deus. As estrelas, elas ficam no céu, na órbita, mas elas não invadem a terra. O mar, ele tem uma ordem, você vem até aqui, mas daqui você não passa. Tudo que Deus fez, Ele fez para nós, para que nós governássemos e para que nós cuidássemos. Mas quando esse entendimento não cai em nós, a gente começa a destruir o que é de Deus. Olha a natureza como que está, pensa bem. Foi Deus que criou a natureza, sim ou não? É uma obra de arte, é uma perfeição patenteada pelo céu, sim ou não? Mas o que está acontecendo com a natureza? Dia após dia sendo destruída pela ganância do homem, porque o homem achou que a natureza era dele. Quando nós temos entendimento que todas as coisas são nossas, a gente começa a cair num perigoso lugar, que é de destruição. O caminho que Deus criou para nós trilharmos é o caminho da mordomia, é o caminho de entendimento que nada é nosso, que tudo é dele. Porque se a gente sair desse caminho, irmão, o buraco ali está eminente, a queda, ela está muito eminente. Então, nós chegamos ao entendimento de que nada é nosso, nem nós mesmos. E nós somos de Deus, irmãos. Eu brinco com isso aqui, nós somos de Deus 2 vezes. Diga assim, 2 vezes. Pergunta aí por quê? Primeiro, porque Ele nos criou. E tudo que Ele criou é dele. Se você tiver uma nova ideia de negócio, se você criar um produto e patentear, esse produto é seu, você abre mão dele? Você não abre. Deus, o Criador, Ele nos criou a terra, o céu, o mar, tudo, e Ele não abre mão disso. Então, nós somos de Deus 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Porque além dEle comprar, nós nos perdemos do pecado, nós nos entregamos à armadilha de Satanás, mas pelo seu misericordioso amor, Ele entregou o seu próprio Filho na cruz para nos comprar. Então nós somos de Deus 2 vezes. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, na parte A diz: vocês foram comprados por alto preço, preço de cruz, somos dele. Algo comprado, irmão, não pertence a si mesmo, pertence ao seu Senhor que o comprou. Amém? Deus quer trazer esse entendimento sobre as nossas vidas, que nós somos comprados e não somos mais de nós mesmos. E a mordomia, ela não fala, como eu já disse, só de dinheiro. Nós vamos falar aqui de 4 aspectos aqui da mordomia cristã. A primeira é mordomia no corpo. Brunão vai me ajudar. Mordomia no corpo. Segundo, mordomia do tempo. Terceiro, mordomia dos dons e talentos que Deus nos deu. E mordomia do tesouro. Não é do Kiko, é do tesouro, bens materiais. Amém? Então, a mordomia no corpo, no tempo, dos dons e talentos e do tesouro. E essa palavra bateu em mim, viu, irmão? Demais. Mordomia do corpo, vamos começar. O corpo, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Apóstolo Paulo falando na carta aos Coríntios: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Será que a gente presta bem atenção na palavra quando a gente lê? Será que a gente capta esses detalhes tão específicos e tão importantes? Apóstolo Paulo está dizendo: glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, glorificar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, não é só no culto, só com palavras. Não é só quando a gente aqui entoa cânticos ao Senhor. Lá fora nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, né? Quando nós viemos aqui no encontro da rapaziada que teve, foi uma bênção tremenda. Nós fomos ministrados num assunto que falava de integralidade. Meu Deus, falhou. Fala aí, varão. Integridade.
E eu me lembro bem que o Café ele trouxe uma definição que integridade era ser completo. Na hora que ele falou isso, eu falei, uau, nós temos que ser seres completos diante de Deus, que adoram a Deus com tudo que tem, então os nossos olhos glorificam a Deus, sim ou não? Ou não, não é isso? A nossa boca, ela glorifica a Deus, sim ou não? Ou também não. Então depende da visão que a gente tem sobre o assunto, e Deus está nos trazendo esclarecimento através da sua palavra, que até o nosso corpo precisa glorificar a Deus. Eu sou oikos, eu sou casa de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou casa de Deus? Meu irmão, então aí no dia a dia, aí fora, lembre-se desse assunto, nós somos casa de Deus. E vou trazer mais um exemplo terreno aqui, para a gente trazer uma clareza sobre o assunto. Pensa aí, se você tem uma casa boa, bonita, e você investiu, fez um investimento, e agora você quer alugar essa casa. Você alugou a casa, entrou um inquilino, e aí o inquilino bagunça tudo, acaba com a sua casa, quebra todos os vidros da casa. Isso é certo ou errado? Pois é, irmão. Este corpo que nós temos é de Deus, e nós estamos como inquilinos, e nós precisamos cuidar deste corpo. E eu vou falar um pouco deste cuidado físico, tanto com o corpo físico, com o cuidado espiritual. O cuidado com o corpo físico, cuidar da saúde. Quem tem cuidado da saúde? Aqui pega os homens, né? A gente é igual carro de Uber, né, pessoal? A gente só para quando quebra, né? Lá na oficina, assim, Uber nunca chega com o carro bonzinho, já chega com o carro todo estralando, quebrando tudo. Então nós homens somos meio igual carro de Uber. A gente só para quando quebra. Esses dias atrás, aí, desde o tempo lá da queda, do acidente que eu sofri, que Deus me livrou, eu vinha sentindo muita fraqueza, muito sono, muito cansaço. Mas o homem é daquele jeito, né? Não dá tempo, a gente está trabalhando, vamos embora, hoje não dá, amanhã não dá. Até que uma hora eu resolvi ir no médico, falei, eu vou no médico, vou fazer uns exames, porque eu não estou bem, eu estou muito cansado, isso não é normal. E, para nenhuma surpresa minha, que eu já sabia, os resultados dos exames todos ruins. E no entanto que eu estava estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, como eu estou sendo confrontado por essa palavra. E eu acredito que essa palavra também vai te confrontar. A saúde toda torta, toda errada. E o médico falou para mim assim, ou você muda seus hábitos, ou o negócio aí vai dar ruim. Ou seja, o carro vai quebrar. Irmãos, só uma atitude que eu tomei, eu mudei a alimentação. Somente uma das muitas coisas que ele me passou, uma eu fiz, que foi mudar a alimentação. Eu já estou furando o cinto aqui para fechar mais, porque estou emagrecendo bastante, e não fui nem para academia ainda, não fui nem fazer as outras coisas, mas só de mudar a alimentação, como minha saúde já mudou, como eu já me sinto mais leve, como eu já não me sinto tão cansado, não é mesmo? Então, esse templo aqui do Espírito Santo, que Deus confiou a nós, precisa ser cuidado na área da saúde, e também na área das emoções, não é isso mesmo? Como o nosso pastor fala muito aqui nas pregações dele, nós estamos na era das doenças psicossomáticas. Acertei, pastor? Psicossomáticas. Quantas pessoas estão hoje dentro de um quarto trancado, gente? Eu tenho esse caso na minha família. Gente que não consegue sequer sair de casa, porque não cuidou das suas emoções. Então, que seja um alerta de Deus hoje para a nossa vida. Igreja não é só para tratar do espiritual não, mas também para falar do físico. Ei, irmão, desperta aí, se cuida em nome de Jesus. Eu estou começando, eu prometi para Deus que eu vou mudar a minha vida nesse aspecto, e eu vou mudar em nome de Jesus. Então nós falamos cuidado com o corpo físico, e vamos falar cuidado com o espiritual. E o primeiro tema desse assunto é a santidade. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? O culto não é só vir aqui nessa reunião, nessa casa de oração,
né? Culto é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Como que está a nossa pureza aí de coração, de olhos, de mente? No que nós temos pensado? Será que nós temos guardado o nosso coração? Eu não sei se vocês perceberam, né, nessa caminhada cristã aí, eu que sou um pouquinho mais antigo, eu lembro dos cultos que o demônio caía todo culto. Não tinha um culto que a gente não ia, que tinha aquela manifestação, aquela bagunça e tal. Só que eu acho que o diabo ele também evolui, viu, irmão? Ele parou com essas coisas e hoje ele está no campo da mente, né? Eu não sei se é só comigo que acontece com você também, mas às vezes eu estou parado eu sou aquele cara que às vezes eu paro e fico olhando para o nada, às vezes assim. E é cada pensamento ruim que vem que eu falo, meu Deus, isso não é de mim. Eu não sou tão ruim assim para ter esses pensamentos ruins. Ou então quando a gente fecha lá no trânsito lá, que você sai dali, passou 5 minutos e você ainda está pensando, eu vou pegar aquele cara. Então o diabo ele quer agir no campo também da mente. E nós precisamos cuidar disso, cuidar da nossa santidade, da nossa vida com Deus. O meu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, é o lugar, e templo é o lugar de adoração, meus irmãos. Teremos que adorar a Deus com as nossas atitudes. Filipenses capítulo 1, versículo 20, parte B, diz assim: também agora Cristo é engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão profunda a respeito disso, de que o corpo também glorifica a Deus, e nós também precisamos ter esta visão, e isso precisa criar em nós um senso de responsabilidade com o corpo que Deus nos emprestou, não é nosso, somos inquilinos nessa casa, e nós precisamos cuidar, amém? Então, meus irmãos, não espere, como eu esperei, não espere um médico te dizer que não tem mais jeito. Cuidado com isso, viu, meus irmãos? Não espere um médico te dizer que não tem mais jeito, que o seu corpo físico já não aguenta mais, ou não espere a sua vida espiritual esfriar para buscar a Deus em santidade. Em santidade. Deus quer abrir os nossos olhos aqui e trazer uma visão diferente. Você entendeu então que o seu corpo não é seu? Que você não é mais de si mesmo, que você só vive aí para glorificar a Deus, amém? Então vamos falar da segunda parte, a mordomia do tempo, são 4 partes. Eita, e o tempo está correndo contra mim. Mordomia do tempo, Jó capítulo 14, versículo 5, Jó 14, 5 diz assim: os dias do homem estão determinados, tu decretastes o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Meus irmãos, se tem algo valioso, extremamente valioso, é o tempo. Tempo é algo que não volta. O que passou, passou e acabou. É impossível voltar atrás, voltar no tempo. E até os grandes empresários já entenderam isso. Eu fiz curso com muito empresário e eles categoricamente, unanimemente, eles sempre falavam a respeito disso. Se você perguntar para um grande empresário o que vale mais do que o dinheiro, com certeza ele vai responder o tempo. Você perguntar para um grande empresário, que é sócio de mais de 20, 30 empresas, né? um anjo investidor, o cara tem mais de 30 empresas na sua responsabilidade, o dinheiro já não é mais problema para ele, o problema para ele é tempo. E tempo é uma das poucas coisas que não se consegue comprar. Tempo é extremamente valioso e ele não volta atrás. Isso precisa criar em nós, irmãos, um senso muito grande de responsabilidade também com o tempo. Assim como temos responsabilidade com o nosso corpo físico, com o espiritual, nós também temos responsabilidade com o tempo que Deus nos deu. Só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Eu sofri um acidente há poucos meses atrás e poderia não estar mais aqui. Um acidente grave, sério, quebrei 3 vértebras da coluna, mas Deus me abençoou com o tempo. E como eu irei usar esse tempo? Como eu vou administrar esse tempo? Como nós temos administrado o tempo que Deus nos deu? Com responsabilidade ou de qualquer maneira? Como que você tem administrado o seu tempo? Pensa aí, irmão. Você tem administrado com a visão de que até os seus dias são de Deus, são para Deus e para a glória de Deus?
Ou você acorda, faz o que quer, vou trabalhar porque o horário lá é de tal a tal, saio de lá, vou assistir Netflix, né? Vou viver minha vida de qualquer maneira. Então a reflexão que Deus traz para nós, a responsabilidade com o tempo. Quanto tempo, por exemplo, aqui eu vou deixar algumas perguntas para a nossa conscientização. Quanto tempo temos gastado com as coisas de Deus, por exemplo? Quanto tempo nós temos gastado com a leitura da palavra, por exemplo? Quanto tempo do seu dia você separa para ler a Bíblia, irmão? Quanto tempo do seu dia você separa para orar? Você sabia que dízimo não é só do dinheiro? Existe também o dízimo do tempo. Se Deus te deu 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos do seu tempo deveriam ser para Deus. Eu falei que ia pegar, pegou em mim. Doeu primeiro aqui, gente. Pelo menos 2 horas e 40 minutos do nosso dia deveria ser entregues para Deus, na leitura da palavra, no jejum, na oração e na evangelização, que é o grande ID. Quantas pessoas nós evangelizamos este ano? Já estamos no mês 4, para quanto tempo nós separamos para pensar, eu vou falar do amor de Deus para alguém que precisa? Quanto tempo? Então o tempo também é algo de Deus, e é necessário que a gente tenha uma visão de que precisamos administrar o tempo e oferecer tempo para Deus. Você tem passado o tempo necessário com a sua família, por exemplo? Vamos entrar um pouquinho na área familiar. Seu primeiro ministério é onde, irmão? Aos homens, qual é o seu primeiro ministério? Você tem passado tempo de qualidade com os seus filhos? Você tem sido o pastor do seu lar? E aí eu vou começar a me incluir, nós temos sido pastor do nosso lar? Né? Nessa vida de correria aí, você tem valorizado o tempo de comunhão familiar com os teus filhos? Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma hora ele vai crescer, e o tempo não vai voltar. Uma das coisas que eu tenho muito pesar no meu coração, é os 3 primeiros anos da minha filha Laura. Eu perdi completamente. Eu vi os primeiros passos por vídeo, a primeira palavra pelo WhatsApp, porque eu trabalhava no Brás, na madrugada, era dia e noite trabalhando, e eu não vi os 3 primeiros anos da minha filha. Isso me dói demais. E o bom sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Aprenda com os meus erros, você não precisa passar por isso. Um dia você vai se arrepender, se você não cuidar de ter tempo com os seus filhos. Você tem ensinado os seus filhos no caminho que ele deve andar, como diz a palavra? A salvação, meu irmão, é individual. Uma hora seu filho vai crescer, vai ser adolescente, adulto, não vai ser mais criança, ele vai tomar sua própria decisão, mas a responsabilidade de guiar ele no caminho é minha e sua, é dos pais. Amém? Falamos do tempo, e agora vamos falar dos talentos, dos dons. Mateus 25, 14 ao 30 é a parábola dos talentos. Eu não vou ler porque o tempo não permite, é muito extenso o versículo aqui, né? Os versículos são muito extensos, a leitura, mas fala lá da palavra a parábola dos talentos, do servo bom, né, e fiel, e do servo mau e negligente. Aquele que multiplicou os talentos, que investiu tempo multiplicando os talentos, aquele que usou os talentos com sabedoria, ele foi chamado de servo bom e fiel. Mas aquele que não usou foi chamado de servo mau e negligente. E eu fui dar uma olhada no dicionário, o que quer dizer a palavra negligente. Negligente é um adjetivo para quem age com falta de cuidado, falta de atenção ou de diligência, sendo sinônimo de descuidado, desleixado, omisso ou preguiçoso. Meu Deus, como isso dói. Mas a verdade é que Deus entregou um talento para cada um de nós. Cada um de nós temos um talento. E a pergunta dessa noite é: como temos usado os dons que Deus nos deu? Nós temos sido egoístas? Temos transbordado na vida dos outros como deveria ser? Ou temos sido egoístas? Por exemplo, se Deus te der uma boa dicção aí,
uma boa fala. Aí de repente você vira um vendedor e ganha muito dinheiro. Mas você, como vendedor, você precisa atender todos os seus clientes. Você entra naquela correria do dia a dia e você nem se lembra de falar da palavra de Deus. Deus te deu uma boa dicção para você pregar a palavra de Deus, mas você usa de forma egoísta, usa só para si mesmo. Toda vez que nós usamos os dons e talentos, irmãos, que nós usamos os dons e talentos de Deus, que Ele nos entregou de uma forma egoísta, nós estamos servindo a Mamon, nós não estamos servindo ao nosso Deus. Por isso que essa pergunta hoje é pertinente: a qual Senhor nós temos servido? Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Deus nos dá um dom e nós usamos para benefício próprio, como por exemplo, abrir uma empresa, e depois nós esquecemos do propósito ao qual fomos chamados, porque nós estamos tão empolgados com a empresa, que nem para os cultos a gente vem mais. Isso já aconteceu comigo, de ficar tão empolgado com o próprio trabalho, de não ter tempo para Deus, não dá mais, e na nossa mente, irmão, como é incrível quando você vai evangelizar alguém que está assim, né? Porque ele está certo de si, assim como eu estava. Ele falava, não, né? Mas é minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso pôr comida dentro de casa. Mas na verdade, o que nós estamos fazendo é vivendo fora do propósito de Deus, se assim estiver a nossa vida. Então, assim como na parábola, um dia nós prestaremos conta dos dons e talentos que Deus nos entregou, que Deus entregou em nossas mãos. Eu vou correr um pouco, vamos falar dos tesouros, dos bens materiais, outra parte que aperta. Eu queria ser bem sucinto, mas essa parte aqui eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Mateus 6,21 diz assim, tenho certeza que todo mundo sabe de cor: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Só quem não conhece esse versículo, quem nunca ouviu esse versículo, levanta a mão. Ninguém, todo mundo já ouviu esse versículo. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais negligenciados, um dos mais ignorados. Sabe por quê? Porque nós estamos carecas de saber que onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Mas nós mandamos a mensagem para o céu todos os dias, que nosso coração está em qualquer lugar, menos em Deus. Quando nós gastamos o dia inteiro para as coisas naturais desse mundo, e não conseguimos gastar 2 horas na presença de Deus, a mensagem que nós estamos mandando para o céu é que o nosso coração está onde? Qual a mensagem que nós temos enviado para o céu? É que o nosso coração, mas a gente ouve isso aqui e fala, nossa, vai falar disso de novo, já ouvi tanto falar disso. Nas reuniões do bem é o que a gente mais fala, dos empreendedores, porque precisa haver um alinhamento de coração. Nós precisamos mudar a mensagem que nós estamos mandando para o céu, amém? O dinheiro ou os bens materiais, escuta isso, meu irmão, o dinheiro ou os bens materiais tem sido a algema mais usada por Mamon para prender os crentes desse século. O dinheiro e os bens materiais têm nos feito gastar tempo, gastar coisas preciosas, deixar a nossa família de lado, deixar os nossos filhos de lado, para servir a um Senhor que não é o nosso Senhor, para servir a Mamon. Os desejos do nosso coração de cada dia ter mais, de cada dia conquistar mais, né? O que nós ouvimos dessa sociedade é isso. Essa sociedade te valoriza pelo que você tem, não pelo que você é. E aí começa a criar desejos, é um novo carro, é uma nova casa, é uma empresa maior, é isso, é aquilo e aquilo outro. E isso acaba nos colocando na famosa corrida dos ratos, onde você corre e não sai, e não consegue chegar em lugar nenhum. Eu falo uma frase sempre quando eu vou aconselhar alguém no Ministério do Bem, e eu não tenho medo de falar essa frase, pastor. Eu falo, Deus não vai te deixar ganhar dinheiro enquanto você não estiver preparado. E Ele não vai. Sabe por quê? Porque Ele não vai te perder para o mundo. Uma alma é muito valiosa. Dinheiro não tem valor nenhum para Deus. Nenhum. Então Deus não vai te perder, irmão. Não vai perder a sua vida, a sua alma, que foi pago um grande preço na cruz do Calvário, por dinheiro. Então, enquanto você não consertar essa parte da sua vida, Deus não vai te deixar ganhar dinheiro. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Não tenho medo nenhum de falar isso. Quer ser alguém próspero, irmão?
Mordomia cristã. Estude esse assunto, entenda esse assunto, viva com esse assunto na sua mente, no seu coração. Eu vejo muita gente, pastor, sonhando, eu quero isso, eu quero aquilo, e não tem problema em sonhar, esse não é o problema. O problema é quando você se perde no meio desses sonhos e começa a servir a outro Deus, não é isso? Quer ver? Vamos falar de alguns assuntos aqui, alguns assuntos que são tabus ainda, que não deveriam ser, não nessa igreja, porque a gente fala muito a respeito disso, é muito ensinado através desse altar, para os cristãos desse lugar. Nós somos fiéis, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas, né? Ainda é um tabu isso para você, irmão? Pensar que, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da lei antiga. Deixa eu dizer uma coisa para você, a pessoa que mais questiona sobre isso, se está na lei, se está não sei aonde, é a pessoa mais avarenta, que não tem coragem de abrir mão daquilo que verdadeiramente importa para ela. Você já pensou nisso? Né? Às vezes ajudar essas portas se manterem abertas, quantas pessoas, né, pastor, já não entrou aqui, já não mudou de vida, já não foi transformadas, né? E o dízimo e a oferta é apenas para isso, irmão, para ajudar as portas abertas. O pastor está aqui falando, está indo ver um novo galpão, irmão, ou você entra no projeto de Deus, ou você fica nos próprios projetos, e tem uma vida egoísta diante de Deus. Infelizmente é a verdade, não é isso? Nós somos generosos? Outra pergunta, nós somos generosos? Deixa eu fazer uma pergunta aí, não precisa responder. Quantas pessoas eu e você, quantas pessoas nós ajudamos com os nossos bens materiais esse ano? Quantas pessoas você colocou a mão no bolso de verdade, irmão, assim, ó, falar assim, irmão, estou vendo que você está precisando. Quantas pessoas, irmãos? Responde aí para si mesmo. E se o nosso Deus é generoso, sim ou não? Se nosso Deus é generoso, nós precisamos também ser generosos. É muito bonito, né, pastor? Quando a gente fala, eu quero ser a sua imagem e semelhança. Aí quando toca nessa parte, é como se nós disséssemos assim para o Espírito Santo de Deus, entra, faz morada, mas esse cômodo aqui você não toca, esse cômodo aqui é só meu. Deus não divide, irmão, o senhorio dele com ninguém. É impossível. As palavras de Jesus, você não pode servir a dois senhores. Não existe isso. Não tem como dividir o seu coração e a sua atenção. E Deus, Ele não quer isso. O que Deus quer é que você seja integralmente, em todas as áreas da sua vida, integralmente de Deus. E é por isso que essa igreja tem um ministério de empreendedorismo. Para tratar a nossa vida na área financeira. Isso é muito importante. Eu louvo a Deus por essa igreja e pela oportunidade que o pastor nos deu. Amém? Temos usado o dinheiro, ou é o dinheiro que tem nos usado? E aí, irmão, como é que é? O negócio foi estreito para mim também, eu sofri essa tarde aqui. E aí, irmãos, o dinheiro é o seu servo ou você é servo dele? Para que você tem usado o seu dinheiro? Para coisas que glorificam a Deus ou para bens egoístas, para pensamentos egoístas, para desejos egoístas? Quem é servo de quem? Eu estou até com medo de falar, pastor, de aprofundar, mas o Espírito Santo trouxe, eu vou entregar, varão. É aqui que se separa, irmão. Aqui, nessa parte, a parte financeira. É aqui que se separa os filhos de Deus e os filhos de Mamon. Como a gente já disse aqui muitas vezes, Jesus não deu senhorio a nada. 3 anos de ministério falando do reino, falando das coisas de Deus. Ele não deu senhorio a nada, a não ser ao dinheiro. E deu até nome, Mamon. E por que Jesus fez isso? Porque Ele sabe o tanto que isso concorre no nosso coração com Ele. Com Ele. Você ora, Deus abre a porta. O que acontece depois? Você esquece de Deus. Eu já esqueci de Deus, eu já sofri nesse aspecto, e pela graça e misericórdia de Deus, Deus me tratou e depois está me usando nesse sentido no ministério do bem. Às vezes eu olho para o ministério do bem, eu falo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou, tadinho de mim, tanta gente boa, tanto empresário, mas Deus, Ele cura, e depois que Ele cura, Ele te usa nesse ministério, isso é fantástico. Mas infelizmente, meus irmãos, nas igrejas ainda tem gente servindo a Mamon, infelizmente.
infelizmente. Na sociedade a gente nem precisa falar, mas a gente quer tratar aqui dentro. Nas igrejas ainda tem muita gente servindo a mamon, e nós precisamos parar com isso. Mas essa palavra, irmão, é como eu disse, ela não é uma palavra de acusação, tá bom? Essa palavra é uma palavra para nos trazer transformação e nos libertar das algemas de mamon. Que os nossos olhos, a minha oração é que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, que caia um tapão dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que a gente enxergue e ouça a verdade de Deus. Mordomia cristã, irmão, é um tema que pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. É um tema que pode te tirar do caminho ao qual você está seguindo, que está dando tudo errado, e te colocar num caminho bom, num caminho que Deus fez para você. Esse é um assunto que pode transformar a nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos, não só na vida financeira. E por isso eu fiquei muito feliz quando o pastor colocou esses temas, extremamente importante e prático para a nossa vida como cristãos, amém? Ministério de Louvor, se quiser pode subir. Como eu disse, é uma mensagem prática de ensinamento, não é uma mensagem tão pentecostal, mas eu creio que Deus, Ele é poderoso, através do Teu Espírito Santo, Ele é poderoso para mudar o nosso entendimento a respeito desse assunto e mudar as nossas vidas a respeito desse assunto. Pode ficar de pé, meu irmão, vamos, 21h46 já. Se eu ouvir essa pregação, meu irmão, se eu ouvir essa mensagem, eu espero do fundo do coração que o mensageiro não tenha atrapalhado a mensagem. Mas se você ouviu essa mensagem e você sentiu no seu coração que algo precisa ser mudado, meu irmão, em alguma dessas áreas que nós falamos, que algo precisa ser transformado, assim como eu fui confrontado, né, toda essa semana estudando esse assunto, assim como eu fui confrontado, se você também foi confrontado nessa noite, é hora de tomar uma decisão. Aleluia. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou te constranger, mas eu vou pedir para você pôr a mão no seu coração, e para que você comece a refletir nessa noite, nesse tema que foi pregado, em cada aspecto, em cada área que foi pregado, o que você está fazendo que está fora da conformidade com a palavra de Deus, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado em mim e em você nessa noite. Feche os seus olhos, comece a analisar, tem um minuto com Deus, comece a pensar em tudo que foi falado aqui nessa noite, se você tem cuidado de todos os aspectos da mordomia cristã, aleluia, se você tem cuidado da sua vida espiritual, do seu corpo físico, se você tem tido um senso de responsabilidade com o tempo, se você tem tido um senso de responsabilidade com os dons e talentos que Deus entregou a você, se você não tem escondido, não tem colocado embaixo da terra tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, lembrando que todos os dons, tudo que Deus te entregou nunca é para você, sempre é para ir para a vida do seu próximo, para a vida de alguém, para abençoar quem está próximo a você. E se você puder, colocando a mão aí no seu coração, se você puder dizer assim, irmão, comigo: eu não vou ser mais governado por mamon. Diga aí: eu não vou ser mais governado por mamon. Porque nesta noite Deus abriu os nossos olhos, irmão. Enquanto nós estamos leigos no assunto, enquanto nós não temos conhecimento de algo, nós estamos no tempo da ignorância. Deus perdoa. Mas a partir dessa noite, Deus trouxe, eu creio que de forma clara para todos nós, o que precisa ser mudado nas nossas vidas, no nosso coração, e tudo que nós precisamos é de uma decisão. A partir desse momento, se você decidir viver de uma forma como a palavra de Deus te orienta, viver num caminho que é Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, se você deixar de lado todas as coisas naturais, todos os desejos naturais deste mundo, para entregar o seu coração para Jesus, para Deus, e viver o que foi pregado aqui nessa noite, eu tenho certeza que essa palavra, através do Espírito Santo, é poderosa para te capacitar e para te mudar, e para você ser transformado, e a partir de amanhã, irmão, a partir desse momento, viver uma vida diferente na presença de Deus, onde o seu corpo glorifica a Deus, onde os seus bens glorificam a Deus,
onde a sua empresa glorifica a Deus, onde o seu trabalho glorifica a Deus, onde o seu andar, o seu caminhar glorifica a Deus, onde as suas atitudes, as suas expressões, onde as palavras que saiam da sua boca glorifiquem ao Senhor. Aleluia! Entregue o senhorio da sua vida, entregue o seu coração a Deus, meu irmão. Aleluia! Porque tudo é do Senhor, e a partir de hoje eu vou ser um administrador muito melhor das coisas a quais Deus confiou nas minhas mãos. Amém?